Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. E para tanto, nós vamos utilizar a revista Pesquisa FAPESP, de novembro de 2021, edição 309, como nós ressaltamos com muitas reportagens importantes. Ainda não encontramos a de dezembro nas bancas. Por isso, vamos continuar a trabalhar com a mesma. E desta feita com a reportagem Clima. Vejam, Cerrado ameaçado. Reportagem nos chegou pelo trabalho do Ricardo Zorzetto. Com 45,6% de sua vegetação original alterada, o bioma está se tornando mais quente, seco e propenso a grandes queimadas. Se as florestas no Brasil vêm passando por um processo de savanização, deixando de ser floresta, que é uma formação arbórea, para se tornar uma formação arbustiva, nós podemos dizer que o cerrado está se transformando numa formação estépica, ou seja, deixando de ser uma formação arbustiva para se tornar uma formação herbácea. A grande foto que ilustra a triste reportagem tem o seguinte título: chuva se formando sobre área do Cerrado, no Parque Estadual do Jalapão, no estado de Tocantins. Observem. Bem, vamos iniciar então o trabalho. O Cerrado, o segundo bioma brasileiro mais extenso e um dos mais ricos em diversidade de plantas e animais, encontra-se ameaçado. Rápida eliminação da vegetação nativa, que neste século ocorre ao ritmo de 0,5% de sua área ao ano, 2 vezes superior ao percentual observado na Amazônia, e a posterior conversão dessas terras em vastas pastagens e plantações de soja, milho, algodão e cana, estão alterando a ecologia e o clima desse ecossistema de maneira que pode se tornar irreversível em algumas regiões. Veja que nós temos um trabalho muito sério com a questão ambiental, inclusive recentemente inauguramos uma playlist com o título Ambiente, para deixar guardado, para criar uma biblioteca digital com todas as discussões que fazemos com o ambiente. Sempre noticiamos e, se necessário for, elogiamos a questão do agronegócio. Mas também trazemos o outro lado, o avanço do agronegócio sobre os biomas tradicionais brasileiros vem trazendo muita destruição. O Cerrado está hoje nos meses de estiagem, até 4 graus Celsius mais quente do que nos anos 1960, além de mais seco. Em algumas regiões também vem sofrendo queimadas mais intensas, duradouras e frequentes do que algumas décadas antes. Lembrando que o atual governo, desde 2019, ele vem registrando centenas de milhares de focos de queimadas em todo o nosso país. Essas mudanças que começam a ser registradas em medições sistemáticas e observações em campo, feitas por pesquisadores brasileiros, têm o potencial de afetar a sobrevivência da fauna e da flora do Cerrado, levando a extinções locais e de reduzir a disponibilidade de água, prejudicando os 20 milhões de habitantes que vivem no bioma e o agronegócio que prosperou em suas terras nas últimas décadas. Nós vimos, inclusive, em reportagem recente, que o aquífero Urucuia vem desaparecendo em área de cerrado exatamente pelo uso indiscriminado e impróprio da água. O Cerrado já sofre hoje as consequências de mudanças que estão ocorrendo em escala local, regional e global, afirma a ecóloga Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, a UNB. Especialista
em conservação e uso sustentável desse ecossistema. Nos últimos 36 anos, o Cerrado perdeu quase 20% do que restava da sua vegetação original. De 1985 a 2020, cerca de 26 milhões e meio de hectares, contendo os 3 principais tipos de formação nativa: campos, savanas e florestas, deram lugar a novas áreas de criação de gado e produção em larga escala das principais commodities agrícolas brasileiras, segundo o mais recente relatório do Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil, o MapBiomas, divulgado em setembro deste ano. Aliás, quando ele foi divulgado, nós fizemos vários programas para refletir, inclusive sobre a destruição dos vários biomas, e falamos, é claro, do Cerrado. É fácil consultar, as nossas playlists estão à sua disposição. A área de campos, savanas e florestas, perdida nesse período, equivale quase ao território do Equador e é maior do que a de outros 120 países. Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o correspondente a 1/4 do território nacional, o Cerrado originalmente ocupava toda a região central do Brasil, do sul do Piauí e do Maranhão no Nordeste, ao norte do Paraná, na região sul. Inclusive, o estado de São Paulo tinha uma cobertura nativa de 88% de matas e 12% de cerrado. Hoje, no entanto, apenas 54,4% dessa área continua coberta por vegetação nativa e uma proporção bem menor, em torno de 20%, permanece inalterada. Com 45,6% de sua área convertida em plantações, pastagens, estradas, hidrelétricas e cidades, o Cerrado é o segundo bioma brasileiro mais alterado pela ação humana. Perde apenas para a Mata Atlântica, suprimida de quase 90% do território que ocupava. É realmente algo bastante assustador. Alguns efeitos associados a essa transformação radical na paisagem e no uso do solo estão cada vez mais evidentes. O Cerrado está se tornando mais quente, seco e, consequentemente, propenso a sofrer incêndios devastadores. O grande drama é que nessas mudanças climáticas faz com que a gente explore mais os aquíferos e de forma indiscriminada, provocando problemas locais e nacionais. Indícios da perda de umidade, do aquecimento e do crescimento do número de queimadas de grandes proporções foram apresentados nos últimos meses em estudos conduzidos por equipes de pesquisadores de diferentes regiões do país. Em um artigo publicado em maio na revista Global Change Biology, o geógrafo Gabriel Hoffman, atualmente em seu segundo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, quantificou o aumento da temperatura no Cerrado nos últimos 60 anos. Com colaboradores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Hoffman avaliou os dados de temperatura e umidade coletados de 1961 a 2019 por 45 estações meteorológicas espalhadas pelo bioma e os confrontou com medições por satélites. Conclusão: na estação seca, a temperatura média no Cerrado subiu de 2,2 a 4 graus Celsius e a umidade relativa do ar caiu 15%. Portanto, demonstrando esse primeiro impacto de redução da umidade e, claro, aumento da temperatura. Bem, trata-se de uma reportagem bastante extensa. Nós fizemos um primeiro programa, ainda sequer analisamos os mapas e os infográficos, mas
já introduzimos o assunto, vocês já sabem do que se tratam. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até um próximo encontro. Tchau, meus amigos!